Começar a gravar aqui então pra gente. Pessoal, boa noite, bem-vindos aí. Segundo webinar que a gente está fazendo dessa série de 3 webinars, que a gente está chamando de um aquecimento aí para um curso que a gente está propondo, que vai acontecer no começo de novembro, chamado Inovação, Metadesign e Complexidade. O curso vai acontecer ali do dia 3 ao dia 13 de novembro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso durante esse webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Padovan, eu venho aí há alguns anos também trabalhando com inovação, com tecnologia. Fundei a Blockchain Academy ali no final de 2016, começo de 2017. Nos últimos 4 anos me dediquei bastante a esse tema de blockchain, criptomoedas. Hoje até o pessoal de cripto estava bem animado aí, que foi o Bitcoin atingiu o maior valor da história do Brasil hoje. Então foi um feito aí para quem é entusiasta da tecnologia. E também nos últimos 2 anos, eu, Davi e o Caio, a gente vem se aproximando em várias frentes, trabalhando com projetos de inovação. E a gente está estruturando esse movimento aí que a gente está chamando de movements, né? Tem desde os projetos que a gente propõe até para projetos mais consultivos de mudança organizacional, projetos de laboratórios de inovação para a empresa. Enfim, estamos tentando levar aí o metadesign tanto em projetos mais educacionais de aprendizagem e também consultivo para dentro de empresas, certo? Quer se apresentar um pouquinho aí também, Davi e Caio? Depois a gente manda bala no conteúdo aí. Maravilha. Tá bom. Davi, quer antes? Eu vou antes. Meu nome é Davi Moreno. Eu tenho trabalhado bastante como facilitador de grupos e processos colaborativos, de processos de cocriação em geral. Sou historiador de formação e também trabalho com pesquisa e consultoria para organizações e grupos, e minha última experiência nos últimos anos é bem focada com atuação em laboratórios de pesquisa e inovação, e aí em diversas áreas, assim, desde educação, cidades, tecnologia, mercado financeiro. E tenho trabalhado e pesquisado sobre metadesign, acompanhando também o Caio e o Thiago nos projetos nos últimos anos, talvez, sei lá, uns 5 anos, eu acho, já, pesquisando sobre isso, pensando nas abordagens e buscando conhecer mais. E agora é a oportunidade de a gente fazer esse formato diferente aqui, falar sobre metadesign no formato de comunidade. Então, estou bem empolgado. Valeu, gente, pela presença. Muito bom. Bom, meu nome é Caio Vassão, sou arquiteto, já trabalhei com... Quem estava no último encontro, peço perdão, pessoal, que é de novo a mesma coisa. Quem não estava, a gente vai fazendo. Eu sou arquiteto de formação, já trabalhei com todos os tipos de projetos, né, de loteamento até casa, auditório, o que vocês possam imaginar, plano diretor, enfim, de tudo. E a partir do final da década de 90, eu fui percebendo essa oportunidade de pensar o projeto na relação entre as pessoas, ou seja, como projetar o espaço relacional, né? O espaço construído a gente já sabe quem que pode projetar, né? Desde o geógrafo até o arquiteto, passando pelo engenheiro, enfim, tanta gente aí que se dedica à construção do espaço material, espaço físico, mas foi me interessando cada vez mais esse espaço, as relações entre as pessoas, né? E fui desenvolvendo o metadesign. Durante o meu doutorado, eu fiz uma síntese, né, de várias vertentes diferentes do metadesign, que já existiam há muitos anos, e atualizei utilizando alguns conceitos mais recentes, especialmente acoplando a chamada teoria da complexidade, pensamento complexo, ou então ciência da complexidade, que é esse novo paradigma epistemológico que vem emergindo nos últimos 30, 40 anos, que oferece uma oportunidade interessante para entender de maneira diferente as cidades, entender diferente a economia, a política, o sistema de governança, tanta coisa diferente que dá para entender a partir desse olhar da complexidade, né? Então, tem alguns elementos da cibernética no meio, tem alguns elementos da antropologia, da teoria da arte, teoria da produção, teoria da poética, filosofia contemporânea, enfim, fiz digamos assim, esse bem bolado de várias vertentes diferentes conceituais, né? E esse trabalho que a gente tem desenvolvido, os 3 aqui, né? A gente tem feito trabalhos, eu tenho trabalhado com o Thiago em alguns projetos, tenho trabalhado com o Davi em outros. O Davi, ele tá comigo num projeto muito interessante, que é o Lelo Lab, que é um projeto para pensar a gestão da vida em comum nas cidades, né? A Lelo Condomínios está entendendo que tem outra maneira de entender a relação que ela desenvolve com a cidade, a própria relação do cidadão com a cidade a partir
dessa vertente, né? Dessa vertente da experiência do usuário, do entendimento da geração de valor na microescala e outras tantas características que a gente desenvolve lá. E com o Thiago, né, a gente fez alguns projetos também, né, do via Blockchain Academy. Um projeto interessante que a gente fez agora, que foi para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, foi mapear todo o ecossistema de abastecimento e agricultura do Estado. Foi bem interessante o trabalho. Acabou resultando numa plataforma, né, Thiago, que agora finalmente soube que está no ar, está disponível, que é o AgroSP. Então, vale a pena quem estiver interessado ali, tem bastante coisa acontecendo. E a gente percebeu a oportunidade de trabalhar de outra maneira com o meta-design, né? Sair da lógica de um curso, né? De apresentar conteúdo e fazer esse curso diferente, muito mais ligado a uma lógica de comunidades de prática. Então, a ideia aqui, quem estiver participando do curso vai muito mais se apropriar de ferramentas e debater a teoria sobre essas ferramentas do que só aprender um conteúdo teórico, né? Desvinculado de alguma prática. Né? É um pouco isso. E o tema de hoje, né, Thiago, é inovação para quê? É isso? Exato. Como a gente falou no começo, a gente está propondo essa série de 3 webinars. Semana passada a gente fez um webinar, foi muito bacana. Esqueci o nome do webinar da semana passada, quem lembra aí? Era contexto de incerteza, Contexto né? de incerteza, exatamente. A conversa foi bem interessante, que a gente trouxe um pouco desse contexto, como é que lidar com isso. Então, tá no YouTube, depois quem quiser, a gente pode mandar também o link para quem quiser assistir. O de hoje, o tema principal, né, a gente propôs falar sobre inovação, né? Quando você fala inovação hoje, realmente não quer dizer muita coisa, assim, porque cada um vem de um lugar, cada um está falando de uma coisa. Eu sempre dou um exemplo muito interessante que, há muitos anos atrás, me convidaram para participar de um projeto de inovação para uma grande empresa do ramo alimentício. Aí eu fiquei mó animado, eu falei, pô, vai ser muito legal isso aqui. Aí começou a fazer o projeto. De repente eu comecei a notar que estava muito estranho, assim. E no fundo o que eles queriam era um suco de um sabor diferente, assim. Não era nada a mais do que isso. Eu falei, pô, não é inovação isso que vocês estão fazendo. Eu estava pensando de um outro lugar, assim, né? Então, a ideia hoje é a gente estabelecer um pouco, talvez, a nossa visão, qual que é a nossa proposta quando a gente está falando de inovação, quais são as premissas, de onde a gente imagina que inovação venha realmente, quais são os diferentes tipos de inovação que possam existir aí, né? Desde inovação mais incremental até realmente uma inovação disruptiva. Se é possível assim, provocar inovação disruptiva, existe essa possibilidade ou não, ou ela vem de um outro lugar, assim, né? Então, a proposta é um pouco discutir isso. Semana que vem, a gente vai fazer um último webinar aí, também quarta-feira, às 19 horas, que a gente fez uma brincadeira que a gente está chamando de VUCA do Movement, né? Que também é outra palavra que a gente vem ouvindo muito nos últimos tempos. VUCA, o mundo VUCA, o que é esse mundo VUCA? E a gente fez uma brincadeirinha aí de outros conceitos que a gente também anda explorando, que dá para agregar a esse conceito do VUCA que a gente acha que é importante abordar. Então, também, quem quiser participar, depois eu vou deixar os links todos para vocês aí. Certo? Maravilha. Quem quer começar explicando esse negócio de inovação aí? E fiquem à vontade também, a gente tá com uma turma um pouco mais reduzida hoje. Fique à vontade em perguntar para a gente, em comentar. Usem tanto a caixinha aí de chat do Zoom. Se também quiser interromper, entrar na conversa, acho que, tá super convidado. Vamos fazer talvez um pequeno bate-papo entre a gente aqui no começo, mas não é a ideia tomar todo o tempo, ficar falando, a gente conversar também, entender também um pouco de onde vocês vêm, o que vocês enxergam sobre esse assunto aí. Uhum. Podia aproveitar que está um grupo ainda pequeno, a gente pode bater papo mesmo, né? Então, a gente vai talvez estabelecer alguns conceitos, depois a gente vai detonando aí. Quem quiser abrir o microfone, manda bala. Com certeza. Então tem um ponto, pessoal, que acho que é legal sempre levantar, é um pouco de definir o que se entende por inovação de maneira genérica, né? Tem muitas matrizes diferentes. Se vocês procurarem aí, quem já conhece, vocês já devem conhecer também, muitas matrizes diferentes para você classificar os tipos de informação, tanto a partir do tipo de impacto que ela tem na sociedade, ou então as modalidades de gestão organizacional para viabilizar a inovação. Esse é um jeito de classificar. Também tem outro jeito de classificar que se essa inovação ela muda o hábito a curto prazo ou a longo prazo, se é uma inovação de caráter tecnológico no sentido de hardware, né, tipo equipamento, maquinário, coisas mecânicas e químicas, ou é uma inovação de natureza social ou organizacional, né, é uma inovação que muda hábitos ou formas de se relacionar, né? E aí
a gente trabalha com uma matriz que é bastante útil, ela é muito simples, na verdade, que ela tem dois extremos, que é chamada de inovação incremental e a inovação disruptiva. E são dois conceitos bastante conhecidos, né? A inovação incremental, ela incrementa, já diz o nome, ela incrementa algum aspecto da sociedade que já existe. A inovação disruptiva cria um novo aspecto. E a maneira que a gente trabalha, que é bem interessante, porque é a partir de uma leitura ecossistêmica, que é a seguinte coisa, essa abordagem que eu desenvolvi durante minhas pesquisas, que é o seguinte, toda entidade que existe para nós, de um copo até um helicóptero, passando por um navio, um carro, um método de gestão tipo just in time, ou então técnicas ágeis de gestão, qualquer coisa, qualquer entidade que existe para nós, existe como um nicho de interação numa ecologia que a gente habita. Então a gente vive num sistema social altamente complexo, que é melhor chamar ele de ecossistema, porque ele é aberto, ele é expansivo, ele é escalável, e cada entidade com a qual a gente interage, ele ocupa um nicho nesse ecossistema, não é? E aí a inovação incremental, ela não cria um nicho novo, o nicho já está lá. Então, por exemplo, já existe automóvel, as pessoas já se deslocam via automóvel, e a inovação incremental, por exemplo, reduz a emissão de gases poluentes, por exemplo. Isso é inovação incremental. O que teria sido a inovação disruptiva quanto ao automóvel? Foi quando, de fato, esse nicho ecológico do automóvel surgiu. A ideia de que eu posso entrar num veículo automotor, que você joga combustível dentro, você liga o motor e transporta em distâncias que a gente está acostumado a entender com o automóvel, né? Com a autonomia que a gente tem, com aquele volume de pessoas lá dentro, 4 a 5 pessoas, com bagageiro, por aí vai. Esse nicho ecológico automóvel, ele surge ali na década de 20, 30, ele se estabiliza ali a partir do modelo T, né, do Ford, e aí ele vai se desenvolvendo de maneira incremental até hoje em dia. Esse nicho basicamente não mudou nos últimos 80 anos. Ele só se incrementou. O grau de eficácia, de eficiência e eficácia dos motores é altíssimo, velocidade, estabilidade, dirigibilidade é uma coisa sem precedentes a qualidade, mas o nicho ecológico não mudou. Ele está lá, é a mesma coisa. Então a disrupção é quando surge um nicho novo. E por que uma disrupção? Porque se a gente entender esse ecossistema como um tecido em que cada nicho se conecta com o outro, ou seja, se existe um nicho automóvel, também tem que ter um nicho posto de gasolina, também tem que ter um nicho seguro para automóveis, também tem que ter um nicho da contratualidade das relações relacionadas ao mundo rodoviário, por exemplo, né? Tudo isso tem que existir e está conectado. Quando a gente faz uma disrupção, esse tecido se rasga, ele se desfaz e se estabiliza, se reconecta de outra maneira. Nesse período intermediário, em que está rasgado e se reconectando, é o momento, que é um período histórico, que pode ser curto, longo, de média duração, longa duração, que é quando esse nicho de interação, esse novo jeito de interagir, vai criando novas relações desse tecido, desse ecossistema que a gente habita, né? Quando termina o processo, é bem interessante, né? É outra coisa que está acontecendo. E aí tem uma coisa interessante, a inovação incremental, ela parte de um pedido, de uma necessidade. E tem toda aí uma metodologia que vocês conhecem, quem está nessa área conhece, as técnicas de projetos, especialmente no Design Thinking, que estão relacionadas a atender demandas de incremento desse nicho ecológico que já existe. Tem 1000 técnicas, vocês conhecem, desde das relações de UX até o trabalho antropológico, o trabalho de etnografia, ele viabiliza entender como é que a gente pode atender melhor essa demanda, né? Já, quando a gente faz a disrupção, a metodologia ela é bem mais vaga, bem mais pouco clara do que fazer. Aí que, de fato, o metadesign tem uma contribuição decisiva, porque ele levanta a seguinte coisa, o início do processo nunca é uma demanda. A inovação disruptiva nunca é pedida, ela nunca é um problema a ser resolvido. Pelo contrário, a inovação disruptiva, na verdade, cria um problema. É só pensar no carro de novo, né? O carro, hoje em dia, é muito mais um problema do que uma solução, né? E aí o processo em que essa inovação, a inovação disruptiva, surge enquanto uma oportunidade e depois ela vai evoluindo em integração com a sociedade até o momento que aquilo se torna uma necessidade. A última etapa é necessidade, né? E aí tem sempre uma citação que eu faço aí que se não me engano, foi o Schopenhauer mesmo que propôs isso, né? Quando uma ideia nova surge em filosofia, os outros filósofos olham para aquele filósofo que propôs a ideia e falam assim, você está louco, isso é uma bobagem, isso não existe, nunca essa ideia vai fazer sentido para ninguém. No segundo momento eles falam, olha, pode até fazer sentido essa ideia, mas nunca a sociedade vai adotar esse negócio.
Aí, quando a sociedade começa a adotar, fala assim, olha, a sociedade pode até adotar, mas isso nunca vai ser uma coisa amplamente aceita por todos. Aí, quando todo mundo aceitou aquilo, esses mesmos filósofos falam, sempre foi assim, né? Engraçado, né? Como é que era antes mesmo disso? Bom, isso é uma descrição perfeita de como acontece o processo de inovação disruptiva. Quando ela surge, ela parece uma coisa completamente despropositada. É só lembrar o primeiro contato que você teve com um celular, provavelmente lá na década de 80. Primeira vez que a gente ouviu falar de celular, né? Ou então, lá quem é um pouco mais da minha idade, lembra daquele seriado de TV meio brega, assim, chamava Casal 20, lembra do Casal 20? Os novos nem sabem o que é Casal 20, acho que é uma expressão genérica da sociedade, né? Que tinha lá o senhor e a senhora Hart, que era um casal ricaço, que no tempo vago deles, que era o tempo todo deles, que eles eram ricaços, eles investigavam crimes, que é óbvio, pessoas ricas, quando tem tempo, vão investigar crimes, óbvio, né? Típico seriado de TV. E eles tinham uma coisa que era o telefone no carro. Esse telefone no carro nada mais era que um telefone celular, que na época era tão grande, a eletrônica dele era tão grande, que não tinha como levar para lá e para cá. Seria uma mochila enorme. Então você tinha que pendurar num outro nicho ecológico, que era o automóvel. Então você pendurava esse novo nicho que estava surgindo no nicho que já existia. Você parasitava um no outro, né? E aí você tem aquele monte de filme, década de 70, 80, que tem essa cena do cara andando de carro atendendo telefone. Era um celular. Típica coisa que você via e falava assim, meu, que ideia. Pô, só rico vai ter isso. Isso não faz sentido, né? E pra vocês entenderem como é difícil entender isso, tem um texto famosão do Humberto Eco, lá de 92, 93, que ele dichava, ele detona o celular. Ele fala assim, celular é coisa de babaca. Literalmente, é um texto, como o Humberto Eco escreve super bem, né? É um texto maravilhoso, que ele compara quem quer ter celular era que nem os amiguinhos playboys dele, de Pádua, que quando iam pedir um sorvete no sorveteiro, pediam 2 sorvetes para poder ficar dançando assim na rua com 2 sorvetes na mão. Olha, eu tenho 2 sorvetes. Para pura ostentação. Ou seja, o que o Humberto Eco não estava vendo ali? Que o celular tenderia a ser basicamente uma cola social genérica hoje em dia no mundo. E nada errado, tá? Porque quem mais viu isso? Pouquíssima gente viu isso. Tem uma história interessante no celular também, que quando a antepassada da Anatel, que me falha agora qual que era o órgão regulador na época, fez um estudo para avaliar o tamanho do mercado de telefonia celular no Brasil, a avaliação foi feita assim. Bom, o celular é uma coisa de luxo, portanto, é um mercado menor do que a telefonia fixa. Qual é o tamanho da telefonia fixa no Brasil? Se não me engano, naquela época estava 5 milhões de linhas fixas no Brasil. Bom, vamos calcular uma porcentagem. Talvez a gente vai saturar o mercado de telefonia celular no Brasil, talvez com 10%, né? Bom, então a gente vai saturar o mercado celular no Brasil com 500 mil linhas de celular. Vocês sabem quantas linhas de celular tem no Brasil hoje, né, pessoal, ativos? Tem mais do que seres humanos. Milhões, né? Tem quase 220 milhões de linhas ou mais. E o incrível é, a linha fixa, se eu não me engano, hoje em dia não chegou até 10 milhões. Ou seja, perceber o impacto de uma inovação disruptiva é quase impossível no momento que ela surge. Você só percebe depois, né? Quando o negócio já aconteceu, você fala, nossa, já estou participando dessa bagunça aqui. A gente estava conversando outro dia, também outros exemplos, que às vezes a pessoa que cria também não tem noção do que está criando, assim. E aquela coisa que ela cria se transforma tanto, e aí chega em um momento que está muito maior do que ela e muito maior do que a própria invenção inicial, né? A gente falou muito sobre o próprio Facebook, por exemplo, né? Ele teve ali no começo uma proposta ali de conectar faculdades, né? Muita gente fala que a intenção inicial era realmente conhecer meninas, né? Fazer mais contatos para fazer dates, né? E no fundo, ele está discutindo privacidade e influenciando eleições, assim. Eu duvido que ele tinha imaginado isso no começo, não tinha nem ideia do que ia acontecer. E hoje ele talvez seja uma vítima de uma criação que ele mesmo causou ali no começo dos anos 2000, né? Não tinha noção que ia acontecer uma coisa dessa, né? Total. Tem um outro caso de inovação que é muito famoso, que foi muito estudado por um cara chamado McLuhan, né? O Marshall McLuhan, que ele foi estudar o surgimento da imprensa. E aí ele falou a seguinte coisa, olha, certamente o Gutenberg não fazia ideia do que ele estava criando ali. Ele achava que ele estava criando o jeito mais barato de reproduzir livros e ele ia, portanto, aumentar a margem de lucro dele brutalmente. Obviamente, ele declarava publicamente que ele ia permitir, né, o acesso à palavra de Deus e o conhecimento, e por aí vai. Mas o que acontece? A partir do momento que a imprensa começou a se disseminar como uma forma de reproduzir conhecimento, um monte de consequências imprevistas começaram a acontecer. A primeira foi uma guerra de preços que transformou o livro numa coisa que era absolutamente luxuosa, caríssima, inacessível, num produto de consumo de massa.
Bom, a partir do momento que isso aconteceu, a segunda coisa que se pôde fazer foi criar essa figura, essa entidade social chamada editora, que trabalha com toda essa lógica de curadoria, né? De avaliar manuscritos e pensar o que pode ser publicado. E uma consequência da existência da editora é que passa a se publicar coisas que ninguém pensaria em escrever antes, né? Ideias novas, conceitos novos, estruturas filosóficas novas que competem entre si, inclusive, né? Essa multiplicação de ideias, né? O próprio McLuhan fala que provavelmente o iluminismo teve como consequência da imprensa. Né? Todo o movimento iluminista é consequência da pluralidade de ideias que a imprensa permitiu que aparecesse na sociedade. Mas o McLuhan continua, e é meio assustador o ponto que ele chega. Ele fala a seguinte coisa: olha, com a imprensa, o problema é maior, porque com a imprensa eu consigo imprimir papel moeda, eu consigo imprimir constituições para distribuir massa numa sociedade, eu consigo imprimir mapas para poder fazer controle territorial de um território, de uma nação, eu consigo, tanta coisa que eu consigo fazer com a imprensa, né? Imprimir documentos em massa. Bom, essa aí é a infraestrutura informacional do Estado-nação moderno. Que o McLuhan fala a seguinte coisa: sem a imprensa não existiria o Estado-nação moderno. A ideia de uma nação, com um território, com uma língua, com um sistema financeiro, tudo unificado, um sistema jurídico claramente regularizado no território inteiro, isso se tornou possível por causa da imprensa. E aí ele fala, se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse, o Gutenberg, você está inventando o Estado-nação moderno. Ele fala, o quê? Como? Talvez ele até falasse, olha, em retrospecto eu até entendo o seu argumento, como é que a minha invenção teria inventado o Estado-nação moderno, mas naquela época eu confesso que eu não... Obviamente, pessoal, esse papo nunca aconteceu, claro, né? Mas, e tantas outras inovações, né? Esse impacto, que quando ele é disruptivo, ele de fato é ecossistêmico. Ele pode demorar décadas, centenas de anos para ser percebido, ou pode acontecer da noite para o dia. Tem outro case que é muito divertido, que é o case do Walkman, né? O Walkman, o mito é que o Akio Morita, não sei se você lembra do Akio Morita, era uma espécie de um Steve Jobs japonês, forçei um pouco a barra, mas enfim, era um líder carismático aí de uma empresa, que era a Sony, né? Ele diz que ele reclamou para uma equipe técnica que ele viajava muito de avião e era muito chata a programação musical do avião, era horrível. Ele falou, se eu tivesse como escutar música com qualidade no avião, seria tão bom para mim. Aí o pessoal falou, chefe, a gente vai dar um jeito. E aí desenvolveram o Walkman, né? Não foi o que aconteceu. Aí disseram que tem uma segunda história que, na verdade, não foi aqui o Morita, foi um outro chefe, um líder de outro departamento lá. Nada disso aconteceu. Pessoal, o que aconteceu foi a Sony tinha uma série de tecnologias que ela estava desenvolvendo para produtos diferentes e teve um coordenador que percebeu que ele pegasse até uma tecnologia aqui, com a outra ali, com essa aqui, seria possível ter um dispositivo portátil com reprodução de fita cassete com alta qualidade e com som de alta qualidade que poderia ser ouvido aqui no nosso ouvido, né? Com o headphone que foi desenvolvido naquela época, né? O earphone. E aí o que acontece? Na primeira divulgação do Walkman, foi muito louco, né? A Sony contratou um monte de modelos para ficar andando para lá e para cá, em cima de patins e skates, escutando música. Aí os jornalistas olhando assim, o que está acontecendo aí? Ah, eles estão escutando música de alta qualidade, naqueles pomponzinhos no ouvido. Aí o jornalista falou, legal, tá bom. Tá. E para que serve isso? As pessoas vão poder andar pelas ruas escutando música. Aí muita gente disse que na época começou, que ideia de jirico, andar escutando música na rua. Aí vem um ônibus e se atropela. Você é louco, imagina. Isso nunca vai pegar. O que aconteceu? A Sony percebeu o erro. O que ela fez em seguida? Ela chamou a mesma patota dali a um tempo, distribuiu um Walkman para cada um. Falou, olha, para vocês testarem hoje, no final vocês devolvem, tá? E aqui tem um monte de fita cassete de um monte de estilo musical diferente. Pega o que você quiser e escuta aí. Bom, o que aconteceu? Não sei se vocês são da geração que experimentaram o Walkman já adultos, né? Foi o meu caso. Uma coisa chocante. Você botou, falou, que é isso? Como é que é possível esse som sair dessa máquina? O que aconteceu ali é que o nicho de interação Walkman, ele se conformou literalmente em 15 minutos. Enquanto o celular demorou 30, 40 anos, a imprensa demorou 3 séculos e por aí vai, o Walkman demorou 20 minutos. Qualquer pessoa que escutasse o som do Walkman falou assim, eu quero esse negócio, isso é útil. Ah, mas pode ser perigoso na rua. Não, tudo bem, eu baixo o volume, eu aperto pausa, eu dou um jeito. Isso aqui é útil, é legal, é bom. Né? Tanto, pessoal, que esse nicho de interação Walkman ele é um dos mais promíscuos, né? Se testou toda e qualquer tecnologia no Walkman. Se jogou qualquer coisa, pessoal. Quem viu lembra, né? Fita cassete, que era uma coisa da Philips, depois tinha CD, usaram CD, depois DAT, né? Que é Digital Audio Tape, lembram disso? Aí botaram HD, tudo até que chegou no iPod. Quando chegou no iPod, a pessoa falou, pera um pouquinho, dá para plugar mais coisa nesse negócio, né? Aí começou a aparecer esse outro bichinho aqui, mas essa é uma outra história, né?
Enfim, tô falando demais, pessoal. Não, pô, eu estava pensando tudo que a gente já falou, né? Da onde vem a inovação, inovação incremental, disruptiva. A gente estava falando muito pouco antes, eu acho que provocar o Davi um pouco para falar sobre isso, né? A gente vem falando bastante sobre o tempo da inovação, né? O que é o timing para a inovação acontecer, assim. A gente só vê falar de sprint de design, vamos forçar um pouco a inovação acontecer, vamos tirar alguma coisa dessa interação, assim. Mas qual que é essa relação, Davi, do tempo para a inovação acontecer mesmo? Boa, eu vou pegar aqui depois tentar conectar com a pergunta da Raquel que ela lançou aqui. E aí, se ela quiser abrir depois explicar um pouquinho. Eu fico pensando, né, é uma reflexão, assim, que na experiência que eu passo nos lugares, né, e os laboratórios de inovação ainda, lugares montados para se pensar a inovação de um nicho. E nos últimos anos, principalmente, como a gente tem muito acesso a muitos cases, o Caio trouxe alguns agora, a gente falando de inovação e tal, uma percepção que a inovação é uma questão apenas de método e de parar e aplicar uma ferramenta que rapidinho, em 5 dias, se eu desenhar um sprint como o Google faz, eu vou desenhar e vou sair com uma solução ultra inovadora. Então é só uma questão de escolher um método, colocar pessoas na mesma sala e por geração espontânea vai sair uma ideia. E aí tem uma pressão por entregas rápidas, de muito valor, rápidas, muito concretas, com venda imediata, e aí tem uma profusão de métodos e fórmulas mágicas, né? Quando a gente olha um pouco nessa história, essas grandes inovações, principalmente disruptivas, a gente vai ver que tem tempos próprios. Tem essa história do Alckmin, que é uma coisa rápida, mas tem o celular, que é uma coisa assim, que a gente está ainda em franca vivência desse processo, é uma coisa que demora pelo menos algumas décadas para esse processo se misturar, tem um tempo de assimilação social, né, de recusa, de construção, dessa coisa da ideia também emergir. Você coloca um aspecto, a pessoa entra com outro aspecto, uma combinação, às vezes, de duas tecnologias. Tem algo também que tem uma infraestrutura necessária por trás, então, que precisa ter um momento do mercado e montada. Né? Se a gente pensar no celular, a gente tem quantos satélites? Né? A Vivo vende para nós um pacote de dados, os satélites não são dela. Algum foguete teve que lançar em algum momento. Está atrelado no desenvolvimento de uma agência nacional espacial de uma nação como os Estados Unidos de lançar satélites para o espaço. E aí tem uma janela temporal que permite algum tipo de coisa também que não depende só do método daquele propositor, né? Como o Caio já falou. Sei lá, a própria aparecimento da caneta esferográfica, da BIC, que você não mais mancha o seu bolso quando você guarda, mas tem indústria de plástico, tem extração, né? Tem uma série de coisas. Então, de quais são esses tempos, né? E como é que a gente lida com essa expectativa de quando a gente profissionalmente vai trabalhar com inovação, né? Então, somos contratados para desenvolver um novo suco. Quais são as expectativas envolvidas aí? Que tipo de inovação? Eu tenho um amigo que trabalha com isso, com design, e ele fala, para mim eu estou tranquilo, assim, inovação disruptiva é uma busca, mas é a inovação incremental que move o mundo. Fala assim, de incremental em incremental, a gente vai mudando as coisas. Mas aí, então, a gente também não busca outra. E como é que a gente pensa nessa relação de ruptura e de lançamento? A coisa vai puxando então, mas, a outra. assim, não tenho respostas, né? Estou jogando coisas que me incomodam quando eu penso sobre isso. E esses tempos, principalmente os tempos sociais de se maturar uma ideia, de se conversar sobre o conceito e de entregar, de empacotar e entregar rápido para o mercado. E aí a Raquel colocou essa questão e falou assim, bom, mas tem também políticas para se vender ideias e a partir de uma lógica de investimento, uma provocação para essa ideia ser prototipada e ganhar corpo e aí aplicar num nicho. Então, esse próprio mecanismo de trabalhar a inovação e as ideias com protótipos vira um próprio nicho de negócio ele em si, né? Uhum. Investidor anjo, o cara vai lá para o capital. Então, agora, todo mundo startups tem os modelos infalíveis. Enfim, tem uma discussão grande, né, sobre se a gente é capaz de entregar, né? A gente às vezes vem com esse tema, o que é inovação? Como vamos fazer? E o alinhamento de expectativa é difícil, né? Uhum. Acho que é legal um projeto profissional. Acho que é legal entender, né, Davi, sempre os processos, as ferramentas, as metodologias e o que cabe em cada lugar e para que você está fazendo aquilo, né? Eu acho que não é tudo que serve para todas as coisas, né? Eu acho que ter esse conhecimento, ter esse leque de opções e por isso que a gente
gosta muito do meta design, né? O Caio vem falando muito sobre isso, né? Como que ele é abrangente, assim, o que ele abrange, o que o meta design abrange, né? Até onde ele vai. Ele é mais uma metodologia, ou ele é mais uma ferramenta, ou ele é um método apenas, assim, né? Acho que dá para falar um pouquinho sobre isso, né, Caio? Acho legal. Tem uma coisa que pergunta muitas vezes, né? Se o meta design é uma espécie de um outro sabor de design, né? Então tem o design thinking, tem os métodos ágeis, tem os sprints de design do Google, por aí vai, né? Ou design estratégico, ou então design centrado no usuário, ou design social, aí tem esses sabores todos aí para se interpretar design de serviço, por aí vai. E o que eu digo é o seguinte, o meta design, na verdade, ele tá preocupado com uma outra coisa, que não é exatamente o design como ele está sendo feito hoje, né? Ele está preocupado como é que pessoas pensam quando elas querem fazer algo. Bem amplo assim. Ou seja, se eu quero realizar alguma coisa, qual é o caminho mental que eu faço? Quais são as faculdades mentais que estão em jogo ali para aquilo poder acontecer? E basicamente, né, um aspecto fundamental que a gente vai trabalhar bastante no curso é isso mesmo. São basicamente 4 ferramentas, né? Tem a ver com diagramas e topologia, tem a ver com entender o corpo, tem a ver com abstração e linguagem, tem a ver com entender como é que a gente classifica o mundo, empacota coisas, junta e separa coisas, né? Tem a ver com procedimentos e métodos, sim, mas não exclusivamente, tem a ver com as coisas que se transcorrem no tempo, como é que elas andam e se transformam no tempo, né? E, por fim, tem a ver com sistemas emergentes, tem a ver com improvisação. Lidar com aquilo que concretamente aconteceu, não aquilo que a gente esperava que acontecesse, mas aquilo que de fato aconteceu, né? Essas 4 ferramentas, a gente vai passar por elas, mas, enfim, de maneira geral, vocês vão encontrar essas 4 abordagens cognitivas em qualquer setor da sociedade, da cultura, do pensamento, da filosofia, da economia. Não importa onde vocês vão encontrar isso aí. Que basicamente tem a ver com estruturas cognitivas, né? A base dessa afirmação que eu estou falando para vocês é o entendimento a partir da filosofia e a partir da teoria da aprendizagem, teoria da formação da mente da pessoa, que vem de Freud, passando por Piaget, passando por outras interpretações várias. Eu não vou ficar listando aqui. Mas o que acontece, pessoal, é que é uma abordagem geral, na verdade, né? Então, é um jeito de você entender, inclusive, como é que essas múltiplas abordagens diferentes de design se articulam entre si. E como é que a gente pode aplicar elementos de uma para outra e como que essa articulação é feita. Ou seja, entender esse volume de coisas como uma espécie de uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas pode ser articulada de maneiras múltiplas diferentes, né? Tem ainda conectando com aquilo que o Davi está falando, o Thiago, a respeito de inovação, até na pergunta da Raquel, um pouco como é que a gente desenha essa interação social para que esse significado da inovação se manifeste. Então, parece uma coisa meio abstrata, mas é mais ou menos assim. Que tipo de experimentação social eu preciso fazer para que essa inovação se desenvolva? Ou então ela seja ajustada, alterada para que ela faça sentido na sociedade. E não tem muita saída, né? Eu estava falando sobre esse assunto até hoje mesmo, numa consultoria, e alguém falou, mas não tem como acelerar isso? Não tem como cortar a etapa? Eu falei, não, pior que não tem. Você vai passar por alguns momentos específicos, vocês vão ver, né, quais são os momentos que acontecem, e você pode fazer isso rápido, mas você tem que passar por aquilo. E aí o pulo do gato é como que você desenha essa interação social para que esses significados vão se revelando de maneira adequada. E tem alguns, pessoal, que não tem saída. Isso depende de investimento governamental de décadas. Por exemplo, a internet. A internet não surgiu da noite para o dia. Foi um investimento de longo prazo do governo americano, um nexo desde o setor militar até o setor de alta tecnologia, de produção em massa de objetos de consumo de alta tecnologia, até núcleos de pesquisa que recebiam dinheiro governamental. Literalmente uma multidão de pessoas trabalhando durante 30, 40 anos. Agora, o que aconteceu? Quando isso estava relativamente bem consolidado na década de 90, outra multidão completamente diferente pôde parasitar, literalmente parasitar essa inovação e propor uma nova onda de inovações, que é essa que a gente está vivendo aqui agora. Então, quer dizer, tem camadas e camadas. E aí a gente está aí flertando exatamente com a complexidade. Como é que eu filtro esse volume absurdo de informação para entender onde é que eu vou atuar? Até mesmo entender qual que é a minha atuação, qual que é essa inovação que eu estou propondo. O último elemento só conceitual que acho que ajuda a entender. Muita gente pergunta isso. Qual é a diferença de invenção e inovação? Essa pergunta é muito legítima, né? Invenção é quando você tem uma ideia, você acha que é legal. Puta, acho que esse negócio vai ser muito bom. Isso é uma invenção. Inovação é quando essa invenção trafegou pela sociedade, pela cultura e
cavou para si esse nicho de interação, que depois ela vai habitar, né? Eu estou falando da inovação como se ela fosse um ser vivo, mas não sou eu que falo isso, tá? O próprio McLuhan fala isso. Ele fala que somos nós que usamos as coisas ou são as coisas que nos usam? É uma inversão interessante, né? Sou eu que uso o celular ou é essa rede global que se manifesta via celular que está me usando? Aí só para vocês dormirem bem essa noite, essa pergunta. Lide com isso, né? Lide com isso. Ou como meu amigo meu fala, chupa essa manga. Não, eu estava pensando, você falou da definição, e aí, dizer que uma definição que eu gosto de pensar também, entender essa inovação ao meio ser vivo como uma transgressão sempre, né? E transgressão no sentido náutico, assim, de transgredir é passar um limite estabelecido. Né? Eu tinha um limite dado que era até ali, e a inovação vai ser sempre atravessar isso, né? Ela vai ser sempre ilegal, por exemplo, por natureza, porque não existe legislação para dar conta do que não existe, né? Então ela é sempre ilegal, ela é sempre transgressora. Nesse sentido, ela é sempre... a gente pode fazer um paralelo, né? A inovação é igual à educação. A educação também é um processo transgressor, sempre. Se a educação não transgride limites de pensamentos estabelecidos e propõe novas coisas, ela não é uma educação. Eu estou transmitindo aqui, doutrinando vocês acerca de um conteúdo. E a arte também é isso, né? É uma transgressão de entendimentos do mundo. Então, eu vejo bem esse paralelo, assim, posso entender o trabalho de inovação como um trabalho de educação, um trabalho artístico, de mobilizar a transgressão de uma realidade que eu tinha como muito clara, né? Quando eu vejo, uma performance da Marina, uma flecha apontada para a cabeça dela, aquilo move em mim alguma coisa e modifica o jeito que eu vejo aquilo. Eu transgredi, eu comecei a perceber o mundo de uma outra forma. Então, talvez não seja uma fronteira tão clara, assim, a inovação não é um produto que eu consigo projetar sozinho, acabado, entrega de valor imediato, né? A inovação ela é inerente ao tempo social. E aí pensar os limites sociais, e é por isso que eu acho interessantíssimo o trabalho do meta design, que é você propor um campo de interação. E aí desse campo de interação, a gente ela só pode emergir, né? Eu não tenho controle total do projeto em absoluto, jamais, né? Se alguém me perguntar, dá para acelerar isso? E aí, por que não saiu aqui o resultado da entrega de vendas? Putz, então a gente está falando de outra coisa. Acho que dá para conectar com uma pergunta da Ana aqui, da Ana Carolina, que ela fala exatamente isso. Ela fala, da nossa conversa, parece que a inovação é um bicho solto, né, de vida própria. Né? Existem maneiras de controlar... Aí ela pergunta, existem maneiras de controlar a inovação? Tipo o que as empresas querem fazer, criando sua sala, suas equipes de inovação. Aí eu acho que o meta design vem para tentar organizar essa bagunça de algum jeito, né? Pois é, tem uma provocação interessante aí, que são essas múltiplas escalas, né? Em que a inovação pode acontecer. Na escala da organização, privada ou pública, né? A gente fez um trabalho agora bem interessante com a Agência Alemã de Cooperação e o Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi a construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, né? O meu trabalho ali foi coordenar o trabalho colaborativo, foi basicamente criar esse processo de interação. Ali a inovação em si, ela era muito mais abstrata. A gente não estava tentando propor uma tecnologia específica, uma solução específica para algum lugar, mas tentar ajudar um coletivo que está espalhado no Brasil inteiro, até fora do Brasil, ponderar sobre o futuro das cidades do ponto de vista tecnológico, ou seja, e da sustentabilidade também. Como fazer isso, né? Ou seja, como é que você pode desenhar esses sistemas de interação para que essas pessoas consigam pensar juntas e produzir algo juntas, né? Quando a gente trabalha numa empresa, como no caso do Lelo Lab, né, que a gente trabalha lá com o pessoal pensando outras formas de solução, como que a gente engaja as equipes dentro? Como que essas equipes internas à empresa participam do processo, ofertando informação, recebendo informação, criticando, ponderando, co-criando? É um processo geral de cocriação, né? E tem muitas escalas de tempo diferentes, formatos diferentes em cima de produtos e serviços que se imaginam que sejam aquilo que vai tangibilizar essa inovação, né? Então, enfim, tem muitas maneiras diferentes, mas basicamente, sim, é possível gerenciar e tem alguns tipos de comprometimento, sabe, Ana? Não é uma coisa... que tipo de compromisso que você quer estabelecer, né? E essa é uma das grandes dificuldades com a inovação hoje em dia. A gente vê um pouco eu não quero pisar no calo de ninguém, pessoal, mas enfim, tem uma inovação um pouco festiva, né? Que está preocupado com o próximo produto matador que vai vender pra caramba.
Eu tenho falado muito que a gente precisa tomar conhecimento e assumir que a gente já está vivendo num outro ciclo global de inovação, que ele é pautado por problemáticas de longuíssimo prazo, desde saneamento básico até alimentação saudável em grande escala, passando por mudança de protagonismo de quem inova em escala global, né? Historicamente, o Brasil gosta de consumir inovação que vem de fora. E cada vez mais se espera inovação que saia daqui. E aí a gente pode até falar que, por meio do meta-design, a gente pode começar a ponderar sobre outras formas de políticas públicas para inovação. Como é que você pode ponderar sobre inovação a partir da perspectiva das políticas públicas? Ou mesmo das organizações. Como é que as organizações podem desenhar grupos que estão ou dentro da empresa, ou associados à empresa, ou estão externos à empresa. Então, tem muitas maneiras diferentes de gerenciar isso. Uma coisa importante, Ana, é que até certo ponto, esse bicho é solto mesmo. E a gente precisa lidar um pouco com ele como a gente lida com bicho solto, né? Ou seja, como é que você lida aí com formas de vida selvagem, né? Você gerencia a relação que você tem com ela. Você não controla a vida da onça na floresta, né? Você gerencia a sua relação com ela. E você pode ponderar, sendo coisas artificiais que a gente cria, se aquilo é desejável ou não. A gente pode também, né? Historicamente, a gente tem dificuldade de fazer isso, tá, pessoal? Uma tremenda dificuldade. A tendência é que inovações que pegam, sendo boas ou não para a sociedade, elas pegam e viram realidade. A gente pode olhar à volta, vocês podem fazer rapidinho um elenco aí de objetos que são altamente problemáticos na nossa vida e estão aí. Talvez o desafio é o que tipo de inovação que a gente gostaria que acontecesse. Né? Tem um comentário... Camila, acho que tem tudo a ver com isso. Eu vou fazer um depoimento, pegando esses dois comentários da Camila e da Ana aqui. Manda bala. Conversa do Caio. Eu ia contar minha experiência no Laboratório de Inovação do Senac, que eu tive lá com o Caio também. Agora eu já saí de lá, eu posso contar. O Caio não pode, que ele ainda está. Mas a iniciativa do Senac foi bem interessante. Assim, há 4 anos atrás, já faz um tempinho, que veio meio nessa pegada, Ana, que você está falando. Assim, o superintendente chegou e montou um time. Falou, vou montar um time de inovação e vou montar uma sala de inovação. Vai ter paredes escrevíveis para a gente colar post-it e escrever. E aqui não vai ter cadeiras fixas e tal, e vai ter time interdisciplinar para trabalhar. Vou colocar e esse pessoal vai criar a revolução da educação, eles vão viajar o mundo e tal. E aí me convidaram para fazer parte, eu era professor na época, era um time de gerentes, me convidaram, porque eu entrei no design pelo design thinking, né? Foi a minha porta de entrada. E aí me chamaram porque eu estava usando bastante os processos de design thinking para trabalhar junto com os meus alunos, e aí depois não só as minhas turmas, mas outras turmas de outros professores, depois outras unidades do Senac, eles me convidaram. Eu cheguei lá, achei que ia arrasar total. Falei, eu sou o cara do design thinking, vou chegar aqui abafando, vou desenhar, fazer altos protótipos de vários cursos muito legais. E aí, quando eu cheguei lá, o Alessio Rossi, que é o coordenador de design do Senac, estava no grupo, ele falou assim, olha, aqui design thinking não vai ser o bastante. A gente vai trabalhar com um negócio que chama meta design. Eu falei, caramba, que negócio é esse? Aí o Caio apareceu ali e a gente começou a desenhar o processo. E aí, assim, de fato, a gente tinha uma equipe de inovação e tinha uma sala, mas aquela sala de inovação, com peruquinha e Lego, ela só é importante se ela, como se fosse uma casca. E ela tem que ser uma sala que vai sustentar as interações que acontecem ali. Então, desenhar as interações é fundamental. E aí, o trabalho de meta-design continuado, a gente ficou 4 anos nesse projeto, era de desenhar rodadas de interação, e aí não só estudar o ecossistema, né? Eu vou olhar o ecossistema, vou aprender sobre o ecossistema, vou voltar a alimentar a minha base de dados sobre o ecossistema. Mas ele está vivo, ele é pessoas, né? Então, como é que a gente faz rodadas de construir entendimentos junto, na hora, naquele tempo? E aí, o desenho que foi possível, dos métodos e procedimentos, foi dessas rodadas permanentes de interação, e aí com métodos. A gente usava design thinking. A gente fazia rodadas de prototipagem, a gente fazia sessões de cocriação, a gente desenhava em alguns momentos sprints para tirar algumas soluções, né? E a gente foi, ao longo do tempo, desenhando esse processo, né, o design do design, esse meta-design, organizando o negócio. E a gente teve, assim, soluções de inovação incremental super interessantes, assim, de modificação do currículo escolar, das formas de certificação, do papel do professor, das ferramentas de trabalho, muito interessantes. Mas chegou num ponto, se a gente quisesse uma inovação profunda mesmo, de pensar a educação profissional, aí está muito ancorado no que a Camila disse, assim, tem um papel de articulação, e é um trabalho também de inovação aberta, de envolver outros atores, que é uma provocação que o Caio trouxe desde o começo também,
mobilize a sua rede. É bom olhar para o Senac, são 10 mil funcionários, mas e as pessoas fora? E quem está participando do poder público, das outras ONGs, outras iniciativas, educadores populares? Como é que a gente mantém um diálogo aberto de incentivo, provocação e envolvimento, né? E aí, acho que é muito difícil fazer uma coisa maior sem um movimento maior, talvez não necessariamente com o poder público. Acho que o Estado tem um papel fundamental de criar, de subsídios, de políticas públicas, de fomento, de diretrizes quando é necessário, mas essa articulação propositiva também pode criar coisas e jogar e ver se cola, né? Aquela outra frase também que é do Buckminster Fuller, né, Caio? O melhor jeito de você modificar o jeito que as pessoas pensam é criar um dispositivo, solta na mão deles e ver o que acontece. A partir daí a gente corre atrás também com as políticas públicas, com as outras formas de situação. Mas é fundamental entender a articulação, né, interna, qual é o meu poder de influência, então quanto sistema S até onde eu posso ir, e aí sistema S e Ministério da Educação até onde eu posso ir, e que a gente vai construindo esse pensamento de escalas, né, e de complexidade, porque aumenta o número de pessoas envolvidas, né, e aí os processos de interação são mais sofisticados também, sofisticados no sentido de difícil de fazer, né, difícil de tem técnicas específicas, aí a facilitação como competência é fundamental, né, para estar dentro desse sistema de pensar a inovação, porque envolve pessoas, necessariamente. Então, acho que a gente não são os recursos que predeterminam, não, os recursos nos ajudam a construir interações significativas. E as interações são desenháveis. Sim. São possíveis ser propostas, né? Não, e acho que o comentário da Camila foi muito legal, que trouxe essa discussão do pensamento do ecossistema mesmo, né? Quando a gente está falando de inovação, a gente não pode pensar só no poder público, não pode pensar só no poder, na iniciativa privada, só em startup, enfim, tem que entender esse ecossistema todo, né? Onde você está inserido, com quem você está interagindo, qual que é a consequência se você mexer em alguma coisinha aqui, que isso pode causar lá na frente. Eu acho que é isso, acho que é um pensamento mais complexo mesmo, um pensamento mais ecossistêmico, né? Mais integral, mais holístico, assim, né? Você consegue entender, por isso que a gente fala muito que uma das ferramentas que a gente vai trabalhar, que é o mapeamento de ecossistema, é uma ferramenta muito poderosa, assim, pode realmente mudar o seu entendimento sobre algum conceito, alguma iniciativa, algum setor, enfim, dependendo da forma que você organiza aquilo, você muda completamente seu entendimento sobre aquilo e começa a identificar oportunidades, desafios, o que está acontecendo de forma muito mais clara, assim. Complementando a pergunta da Camila sobre o papel do Estado, tem um livro muito interessante que é da Mariana Mazzucato, não sei se vocês conhecem, O Estado Empreendedor, que ele fala muito, ela é uma economista ítalo-americana, né? Ela analisa o papel do Estado nos ciclos de inovação, e é um papel super importante, né? Mas uma coisa que até é uma contribuição importante a gente ponderar aqui, que até mesmo como que a gente ajuda o Estado a desempenhar melhor nesse contexto, né? A gente tem falado muito da importância do setor público começar a entender uma outra dinâmica de interação social. Ou seja, a gente fala muito do líder facilitador nas organizações como um papel importante para viabilizar esse tipo de atividade, né? E como esse líder facilitador poderia também estar no poder público. E dessa maneira fica um pouco mais fácil para ele entender quais são as demandas múltiplas que estão na sociedade. É travar outro tipo de relacionamento com as comunidades, né? Alguém colocou, Davi colocou ali, né, Maria? Boa. Mas tem uma provocação sobre isso também, boa, para a gente ponderar também. Dependendo, o Estado, obviamente, faz todo sentido, tem que participar. A gente estava falando muito de inovação como transgressão, né? Uma época eu brincava assim: se você não está cometendo um crime, você não está inovando. Se você não está questionando alguma lei, você não está inovando de verdade. Você está fazendo alguma coisinha dentro do que já é permitido ali, né? E outro dia eu entrei numa conversa grande de inovação na China com a galera, né? E o pessoal falou, não, porque a China tem muita inovação, tá saindo muita coisa bacana, inteligência artificial, e realmente está saindo, assim, se você vê o poder da China em inteligência artificial hoje, já passou, muita gente fala que já passou o poder de processamento dos Estados Unidos de longe, assim, de reconhecimento facial e tudo. Mas dentro daquele ambiente, você
é livre para trabalhar com o que você quer, por exemplo. Se você não quiser trabalhar com inteligência artificial, você quiser trabalhar com criptomoeda, você pode ali dentro? Vai ser mais difícil. Talvez você não consiga inovar dentro do ambiente de cripto, mas dentro do ambiente do que o Estado está apontando, você vai conseguir fazer. Vai só ponderar que eu trago um pouco, gosto muito desse tipo de provocação, né? A gente tem que ter também a liberdade de produzir a inovação que a gente tenha mais desejo, assim, né? Não só o que o Estado determina, assim. Né? Tem um comentário bonito aí da Marali que ela falou, envolve iteração, né? Ou seja, várias tentativas, paciência e generosidade. Essa é uma dimensão interessante da capacidade de facilitação, que é abrir um campo e deixar ele vazio, que é muito difícil para as formas de gestão tradicional. Você convidar pessoas para interagir, não é muito o nosso caso hoje, a gente vai abrir um pouco para interagir, pessoal, mas a maior parte das vezes, a maior parte dos encontros que a gente vai ter no curso ou de maneira geral, no processo de inovação, é você fazer a seguinte coisa: você convida pessoas para o lugar, estabelece um campo de interação e você abre a interação. Você direciona um pouco a forma, mas não o conteúdo, não o resultado ali está em aberto. E essa capacidade de você estabelecer esse espaço aberto envolve um pouco você ponderar sobre o seu próprio protagonismo. Qual é o seu papel naquele processo? Então, tem uma dimensão aí que a gente vai pincelar no curso, mas não é muito foco lá, que é essa capacidade de facilitação. A gente vai falar muito dela, a gente vai praticar muito com vocês, mas não é muito o foco do curso. Mas é legal já levantar isso, né, para a gente começar a ponderar. E a gente considera que o metadesign é uma ferramenta fundamental para entender o papel do facilitador. Não é a única coisa, mas é um aspecto fundamental ali, importante. Né? Que tal a gente abrir um pouco para interação com o pessoal? Boa. Acho que quem quiser interagir, fica à vontade. Acho que dá para ir passando também o curso. Deixa eu passar aqui. Boa, tem isso. Pessoal, perguntas enquanto o Thiago abre? Comentários? Críticas? Eu acho que eu tenho uma pergunta. Acho que muito se fala, né, em empresas de laboratório de inovação, tudo mais. Eu particularmente nunca participei de um, participei mais ou menos de um, mas uma coisa que eu vejo que às vezes traz um pouco do conflito, acho que vocês falaram aí no final, né, dessa parte de paciência. Muitas vezes as empresas são muito guiadas a objetivos, metas e resultados financeiros, né? E a inovação, eu entendo que é uma coisa mais a longo prazo também, né? Normalmente. Acho que principalmente quando ela é disruptiva. Como que vocês veem, sei lá, talvez num panorama mais geral, assim, não precisa ser caso específico, mas num panorama mais geral, quando as empresas criam esses laboratórios de inovação, normalmente ele tem um incentivo um pouco diferente do resto da empresa ou não? Ou como fazer essas coisas funcionarem, assim, dos casos, talvez dos casos de sucesso, os casos de falha que vocês conseguiram observar? Tem algumas técnicas interessantes, né? Uma delas é como que você cria relevância para a iniciativa de inovação numa empresa. Se é uma empresa privada que tem um capital de investimento limitado, enfim, tem toda uma série de ponderações para se fazer antes de decidir isso, né? Mas se é esse caso, tem um capital privado, tem um limite de gastos ali, você precisa demonstrar a relevância daquele laboratório ou iniciativa rapidamente. Então, é muito importante que você consiga desenhar junto com a organização quais são os demonstrativos mais rápidos, para que serve aquela iniciativa, né? Um termo bastante comum aí é a tal da vitória rápida, mas o pessoal gosta de falar no inglês, é claro, que é o quick win, né? Vitória rápida, que é você ter alguma coisa que possa ser entregue em mais curto prazo, que demonstre para toda aquela comunidade envolvida para que serve aquela iniciativa como um todo. Estão aqui para fazer o quê mesmo? E aí, quando você tem alguma forma de tangibilizar aquilo num período mais curto, você consegue criar adesão para aquele processo de maneira mais longo prazo. O que é muito importante é entender que o Quick Win, a grande meta dele é levantar dificuldades organizacionais que precisarão ser endereçadas para que de fato a inovação possa acontecer naquela empresa. Né? O Quick Win raramente ele é uma entrega maravilhosa, perfeita, linda. Ele é uma coisa que demonstra para que serve e aí ajuda a organização a entender como é que ela tem que mudar para poder fazer aquilo mais vezes e de maneira mais eficiente, mais eficaz, enfim, com menos atrito, menos dor, por aí vai. Mas, de qualquer maneira, esse é o grande desafio, sabe, Eric? E uma coisa que existe, mas
muitas pessoas propõem isso, que existiria talvez uma receita de bolo para você fazer uma organização ser mais inovadora. Não acreditamos muito nisso. É como que você convida essa organização para que ela perceba como ela pode operar de maneira um pouco diferente do que ela opera hoje para poder trabalhar com inovação. Ou seja, até nesse ponto a gente tem que trabalhar com cocriação, né? Não é só com o potencial usuário final, consumidor, ou então, se for, enfim, não é só o destinatário daquela inovação, mas é também a gente precisa acolher e ser generoso também com quem vai produzir e desenvolver aquela inovação, né? Também tem essa dimensão. Queria colocar um ponto aí também, um outro depoimento. Eu estou passando agora pela segunda experiência de estar mais tempo num laboratório de inovação. É o segundo que eu estou passando, e de formatos diferentes. Então, o primeiro era um formato interno, que a gente tinha um laboratório destacado dentro, e eu trabalhei nesse laboratório sendo funcionário dessa empresa. E agora eu estou saindo de um formato que eu sou um consultor externo, e esse laboratório ele também é meio um skunk work, assim, ele é fora da empresa. Fisicamente, conceitualmente, em termos de autonomia de decisão, a gente é mantido pela empresa principal, né, mas o laboratório é um pouco apartado. Em ambos os casos, assim, tem os prós e contras nas rotinas, nos métodos, nos tempos, nos acordos, mas em ambos os casos, todo esse trabalho de inovação ele vai ser sempre acompanhado. Tem um colega que trabalha comigo que fala assim, a inovação é acompanhada sempre de uma revolução administrativa, ele usa essa palavra. A gente pode entender a revolução administrativa como uma mudança de governança, como o Caio falou, né? Então, esses acordos que a gente constrói no início são acordos que têm que ser repactuados ao longo do tempo, ritualisticamente, esses pactos têm que ser feitos, porque esse laboratório, o nome que a gente quiser dar, ele estando mais ou menos protegido, ele vai viver uma realidade, às vezes, paralela, uma governança diferente, e que a ideia é que ele transborde depois para a organização principal de algum jeito. E se a organização também não modifica as suas práticas, as suas políticas ou o seu modelo mental, dificilmente ela vai conseguir se manter relevante ou construir uma atuação inovadora. A inovação vai passar por essa transformação de governança. Isso tem mais ou menos conflito. Então, tem uma dimensão do trabalho do Meta Design também, que é olhar esses arranjos políticos internos também, e às vezes, uma empresa reage como um organismo. Ela lança anticorpos para acabar com aquele corpo estranho que está ali, né? Independente se o nome é laboratório ou se o nome vai ser um squad, a gente entende que vou chamar aqui de laboratório de inovação, ele é uma zona autônoma temporária. Depois eu mando o link também desse livro. Então, ele é um espaço que ele vai existir por algum tempo e que dentro desse espaço, coisas diferentes do dia a dia vão acontecer. E tem um trabalho do gestor facilitador de manter essa zona autônoma temporária segura, para que ali de fato aconteça coisas diferentes mesmo. E também dosar o que sai, né? O que faz na troca celular. O que sai e o que entra. Quando sai, quando entra. Quando vem o Queen, agora é necessário, agora é um trabalho de longo prazo, agora a gente tem que enrijecer, agora podemos ampliar. E esse é um trabalho fino e é um trabalho de pessoas, né? Um trabalho de uma perspectiva humana. Obrigado. Não, achei bem interessante que quando vocês falaram, né, de fazer o design mais do ecossistema, acho que os incentivos é uma grande parte, né, desses ecossistemas também, com a interação de pessoas e tudo mais. E fiquei pensando também até no perfil das pessoas, né, para participar disso e qual o papel de cada uma. Então é bem interessante isso que vocês colocaram. Obrigado. E eu estava complementando um pouco o que o Davi estava falando. Geralmente, quando a gente propõe um trabalho desse, o trabalho começa antes do laboratório, assim, né? Vamos construir junto um roadmap para a implementação do laboratório, que vem muito, você falou, Eric, de vamos identificar as pessoas, quem teria um perfil bacana para começar esse projeto, onde ele vai acontecer, ele vai ser bancado pela empresa, não vai ser bancado pela empresa, ele vai ser incubado ali dentro, vai ser fora. Como o Caio falou, não tem receita, não é? A gente não gosta de trabalhar dessa forma, de chegar uma receita de bolo, faz assim, pá, que vai dar certo. Não é isso, né? Cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma necessidade diferente, então a gente propõe sempre que os trabalhos comecem antes do laboratório, né? Vamos construir junto esse roadmap. Esse roadmap, o que vai ser? Uns 2 meses ali para a gente pensar como é que vai ser esse ambiente, como é que vai funcionar, quais são as regras, né? O Caio brinca muito de fazer uma analogia com qual é o plano diretor desse negócio, assim, né? Vamos escrever as regras, como é que vai funcionar, o que vai acontecer ali dentro. Perfeito. A pergunta da Lorena que é interessante, né? Rapaz, existem pré-requisitos para trabalhar com metadesign dentro da empresa?
Existe um nível de maturidade básico para a organização ter uma experiência produtiva de inovação a partir do meta-design ou basta querer? Basta querer. Não, brincadeira, pessoal. Na verdade, é um pouco basta querer, sim, porque, como eu estava falando mais cedo, né, meta-design é uma abordagem geral, genérica. Né? Então, eu brinco um pouco com as ferramentas do meta-design, é um pouco que nem escrever, ler, desenhar, sabe? São capacidades e competências que depois você usa para onde for, né? Vocês vão perceber depois. Mas existe uma questão da maturidade, sim, eu tenho falado isso muito para todos os cantos e ventos, eu tenho dito. Nós precisamos incrementar urgentemente a capacidade interativa e de colaboração nas organizações, públicas e privadas. Essa é uma grande dificuldade que a gente enfrenta. A gente tenta propor alguma coisa, alguma iniciativa de inovação numa organização e a liderança é autocrática, né? É do meu jeito, acabou, quero ou não quero. Cenas que se deve estar presenciado, um grupo fazendo um trabalho de cocriação que tem um caráter muito estranho, uma lógica tradicional do escritório, né? O pessoal batendo papo em voz alta, colando post-it, ou estão rabiscando, montando alguma coisa que não parece ser nada lá muito útil naquele momento. Entra um gestor na sala e fala assim, legal, pessoal, vamos trabalhar? Você que já vivenciou isso, né? Ou seja, aquilo que está acontecendo ali não é sério, né? Se insinua isso, né? Por que acontece isso? Porque existe uma discrepância muito grande entre a iniciativa e essa alta gestão. É muito comum acontecer nas empresas, especialmente em empresas que não são tão grandes, né? E a gente fala muito da TAS, né? Que o Davi citou agora, que a TAS, essa zona autônoma temporária, ela tem um caráter político organizacional muito útil para a gente entender como acontece inovação, tanto dentro como fora da empresa. E uma das características é contar com o patrono. Tem que ter algum patrono ou patrona, né? Alguém que banca aquilo, não só no sentido financeiro, mas banca no sentido político. Alguém que vai lá e se responsabiliza. Não, isso vai ter que acontecer. Acho que esse é o ponto nevrálgico. Se não tiver isso, deixa eu ver seu nome de novo, Lorena. Se não tiver isso, Lorena, é muito difícil. Porque acontece, você tenta e alguém detona. Eu sempre falo, né? Tem uma das metáforas que são tristes, mas engraçadas, né? É muito comum empresas que querem inovar, empreenderem uma inovação, um processo de inovação da seguinte maneira, que eu chamo de caixa de sugestão acoplado no picador de papel, sabe? Me falem, quero que sim, inovação aberta, né? Contem, quero saber, contribuições aqui. Aí você joga aí naquela caixinha de sugestão e cai no picador de papel. Nada se faz com aquilo. Isso é muito frustrante. Gestão da inovação, cara. Como é que é? Gestão da inovação. Gestão da inovação. É a má gestão da inovação, né? É a digestão da inovação. É péssimo, né? É terrível isso. Mas, enfim, acho que temos aí a programação do curso, Thiago. Estão vendo aí minha tela? Sim. Não, acho que vamos passar rapidamente, depois a gente pode mandar para a turma, para vocês darem uma olhada. Vou deixar o link aí. Deixa eu deixar o link agora nos comentários, que senão... Depois eu deixo. A gente está propondo, então, essa... que a gente está chamando aí de uma comunidade aí de práticas de meta-design, né? Então, vai começar no dia 3 até o dia 13 de novembro e vai contemplar algumas atividades síncronas e assíncronas, atividades ao vivo, onde a gente vai estar presencialmente não, né? Todos online em uma ferramenta. Cada dia de atividade síncrona a gente vai propor em ferramentas diferentes. Então, isso é uma outra coisa bacana que a gente está tentando trazer, que é explorar diversas ferramentas e suas possibilidades para interação e para cocriação. Então, hoje, por exemplo, a gente está usando o Zoom. Semana passada, a gente usou o Google Meet. Eles têm capacidades diferentes. A gente está explorando outras, né? Tem uma que chama Wonder, que a gente está achando muito bacana, que a gente vai propor durante o curso também, que ela replica um pouco o Open Space, assim, né? Você consegue, cada um mesmo consegue andar pela sala e participar de uma conversa que está acontecendo aqui. Depois eu não estou gostando dessa conversa, quero ir para outra, vai para outra conversa. Você consegue passear mesmo pela sala e abrir várias conversas diferentes. É uma ferramenta que está sendo bem bacana. O Miro a gente usa bastante também para desenhar os mapeamentos, fazer os mapeamentos de ecossistemas e várias outras coisas que a gente propõe durante o curso. A gente vai usar o Miro, que ele traz essa possibilidade bem bacana de desenhar, né, de fazer mind map, de fazer um monte de coisa interessante. Então, o calendário está todo aqui, né, começando dia 3
Quer passar um pouco por ele, Caio, só para contar um pouquinho essa lógica aí? Aí fica difícil, ninguém vai me escutar, né? Aí. Microfone fechado. Então, a gente começa o curso ali, pessoal, exatamente como discutindo como construir comunidade, né? A comunidade é uma coisa, é uma entidade antropologicamente muito, muito bem conhecida, mas incrivelmente dá para a gente produzir comunidade, por incrível que pareça, né? Então, a gente vai discutir um pouco isso, tem a ver com entender-se como parte, né? Porque esse é o ponto fundamental, é a pedra fundamental da nossa atividade aí no curso. Aí tem uma atividade assíncrona que a gente vai mergulhar aí na complexidade. A gente vai fazer uma série de atividades. Essa atividade assíncrona, pessoal, não é lição de casa, tá? Que a gente tem um encontro, né? E depois, tarefa para casa. Não é isso. A gente vai ter uma atividade que vocês vão continuar interagindo conosco, mas vocês vão interagir com a gente de maneira assíncrona. Essa é uma coisa que a gente gosta muito de estimular, porque a gente percebeu que nesse momento remoto tem uma outra maneira de entender esses tempos e espaços da educação. E é muito importante a gente oscilar entre modalidades diferentes. Uma delas é síncrona e outra é assíncrona, né? Aí no dia 5 a gente tem uma atividade síncrona em que a gente vai discutir um pouco como é que a gente se enxerga, como é que a gente se vê. Então, meta-design é bem isso, né? Ou seja, é o projeto de si mesmo, é o projeto da própria comunidade que eu estou, o projeto da própria cidade onde eu estou, o projeto de mim mesmo. Ou seja, quem sou eu, né? Como é que eu me vejo, né? Então tem a ver com autoconsciência. Fique tranquilo, a gente não vai abraçar árvore ou usar qualquer droga psicodélica, felizmente ou infelizmente, mas a gente vai olhar algumas ferramentas que permitem a gente se compreender melhor, né? E como é que a gente participa, então, de ecossistemas. A gente se auto-entende e consegue participar do ecossistema. A gente vai para uma atividade assíncrona, que é mapear o ecossistema, né? Uma atividade bastante intensa, a gente vai usar o Miro. Não sei quem está usando já o Miro, pessoal, recomendo que, se puder, né, já se inscreva, porque é gratuito. E a gente vai fornecer o acesso depois lá para vocês poderem mexer com calma nisso. Aí tem uma atividade assíncrona, síncrona no dia 9, né, que você tem o fim de semana inteiro para trabalhar nessa atividade assíncrona. Aí tem a atividade síncrona, em que a gente vai discutir aprendizagem, porque é o tema de hoje, pessoal, que a gente está falando nesse webinar. Inovação é aprendizagem, né? Se existe uma coisa nova surgindo na sociedade, a gente precisa aprender como a gente opera com ela, né? Então, é aprendizagem. Educação é indissociável do processo de inovação, né? E junto disso, a gente vai discutir como é que a gente organiza, faz a gestão e explora sistemas de informação. É uma coisa fundamental, como é que a gente lida com muita informação. E tem algumas técnicas básicas que dá para aprender relativamente rápido para fazer isso, né? E a gente continua a atividade assíncrona, entendendo nosso lugar nesse tempo profundo, né? A gente vai explorar melhor o tempo profundo lá, né? Que tempo profundo é esse, né? Mas enfim. Dia 11 tem uma atividade síncrona de novo, que a gente vai retomar o tema de hoje, que é inovação, só que a gente vai produzir inovação ali. A gente não vai produzir inovação no sentido de circulando na sociedade, a gente vai produzir inovação no sentido de entender o primeiro momento, o momento fundador da inovação, que é crucial a gente experimentar isso, né? Aí depois tem uma atividade assíncrona, em que a gente vai trabalhar com os projetos de vocês. Inclusive, a gente vai já começando, já no início do curso, a gente vai sempre pousando nos projetos que vocês estão trazendo. A gente gostaria que vocês compartilhassem no grupo o que vocês estão fazendo e, desse jeito, mutuamente se apoiar nesse processo, né? Aí, a gente conclui com uma atividade síncrona, em que a gente vai falar sobre emergência, né? Sobre o improviso. É importante ser capaz de improvisar, né? Habitar esse espaço do entre aquilo que a gente conhece. Então, eu conheço isso, conheço aquilo outro, tem um método para isso, mas o espaço entre essas coisas, como é que a gente habita esse espaço do entre, né? E mais ou menos essa é a sequência. É isso, né, Thiago? É isso aí. É isso aí. E, bom, acho que passamos por todas as conversas aqui que a gente queria. A gente fica à disposição também para Maurício fez uma pergunta. Tem uma pergunta aí? Afiliado desse curso? Explica um pouquinho melhor, Maurício. O que você quer dizer com essa pergunta? Tá aí o Mauri ainda? Não sei se ele está aí ainda. A pergunta é possível ser afiliado desse curso? Então, que, por exemplo, em plataformas como o Hotmart, se esse curso estiver no Hotmart, é possível eu ser afiliado do curso, ou seja, eu divulgar o curso e ganhar uma pequena porcentagem. Entendi. A gente não tem essa funcionalidade ainda para esse curso. O que a gente está propondo a gente está tendo um benefício para quem se inscrever a partir de 3 pessoas. Então,
Se tiver um grupo aí de interessados a partir de 3 pessoas, na verdade é o que mais está acontecendo, assim, a galera está se mobilizando, fazendo grupos de 3, 4, 5 pessoas, e a gente dá um desconto aí de 10% no valor para inscrições a partir de 3 pessoas. Então, só mandar um e-mail aí para mim que a gente viabiliza isso. Mas não temos isso ainda, Mauri, para esse. Não está no Hotmart o curso. Então, não tem essa funcionalidade. E também, inscrições via Bitcoin também tem, obviamente, desconto também. Você não ia deixar de fazer isso, né, Thiago? Obviamente, eu sempre incentivo aí para vocês conhecerem um novo sistema de transação de ativos digitais. Não tão novo assim. É isso aí, gente. Mais alguma dúvida? Deixo o convite aqui para todo mundo participar na semana que vem também do último webinar. Vai ser a quarta-feira às 19 horas também. Vou deixar o link aqui para quem quiser se inscrever. A gente manda o lembrete aí para fazer a inscrição. E a gente se vê na semana que vem ou no curso. Quem se inscrever aí, fique à vontade também para entrar em contato comigo para viabilizar a inscrição. Certo? Maravilha. Pessoal, alguma pergunta, alguma questão, declaração? Aquela coisa na garganta querendo sair? A última coisa. O Davi caiu ou não? Davi tá aí. Acho que isso aí. Bastante gente entrou depois, né? Tô vendo aqui. Boa, oi, gente, só comentar aqui, desculpa. Fala aí, Camila. Eu fiz esse comentário porque eu vim da economia, né? E aí comecei a trabalhar dentro de um laboratório de inovação e aí a possibilidade é gigante, né? Então você viaja, tem lá tudo para você escrever na parede. E aí a realidade é meio que um movimento esquizofrênico, né? Porque aí você vê, nossa, mas não é verdade isso. Eu não posso causar essas coisas, né? E aí hoje trabalhando numa empresa financeira, aí é que a casa cai mesmo, né? Que aí você vê, nossa, o buraco é muito mais embaixo. Então, eu acho que lendo esse livro, voltando para a economia, né, para minha formação, e vendo o ecossistema mesmo, né, que se envolve, para chegar numa inovação de fato, a gente vê que é muito mais complexo esse mundo, e aí a gente vai perdendo essa inocência, né? Uhum. Sabendo que temos que movimentar outras esferas para conseguir um pouco de inovação. E aí a gente consegue, parece que é um revelar-se, né? A gente vai vendo o que é possível ser feito. Então, esse livro da Mariana é incrível e me fez ver a inovação sobre uma outra ótica. Eu recomendo, assim. É muito, muito legal você ver que, poxa, não sou eu como um ser humano só que vai promover a inovação e muito menos trabalhando numa empresa que é hip chique e inovação também não vai dar certo. Então, eu acho que a gente vai perdendo essa inocência, mas vai construindo outras coisas, sabe? Outras formas, encontrando caminhos alternativos menos inocentes, sabe? Então, gostei muito. Você falou aí a palavra-chave. Você falou de esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é a vilã e a heroína dessa história. Ela é uma aliada e ela é um problema aqui. Porque todo mundo sabe que a esquizofrenia é patologia psíquica que tem a ver com a fragmentação da mente, né, pessoal? A gente nem se entende mais e por aí vai. Mas o interessante é que existe uma abordagem que influenciou muito o metadesign, que é da esquizoanálise, que vem lá da teoria do pós-estruturalismo, Deleuze, Guattari, essa conexão entre a teoria da complexidade e a teoria da psique, né? E o que é interessante lá, que a proposta deles, que não é psicanálise, né, que a gente faz hoje em dia, a gente faz uma esquizoanálise, né? A esquizoanálise tem muitas manifestações diferentes. Uma delas é a gente entender que cada pessoa entende um fragmento diferente do mundo. Então, e a gente precisa, para poder pensar de maneira um pouco mais fecunda, interessante, que esses fragmentos se encontrem de alguma maneira, né? Daí o trabalho colaborativo é tão importante. Como é que a gente promove a emergência de uma mente coletiva, né? Isso pode parecer uma coisa de ficção científica, mas é o feijão com arroz de quem trabalha nesse setor, né? Ao mesmo tempo, a esquizoanálise ela pode ser interessante e a própria esquizofrenia pode ser porque a gente tem a multiplicidade nessa hora. Esses fragmentos todos podem ser interessantes porque eles são diferentes mesmo entre si, né? Então a gente começa a ter múltiplas influências diferentes, que é um combustível enorme para o processo criativo.
né? Então, como eu falei, a esquizofrenia pode ajudar ou pode atrapalhar. E é a mesma esquizofrenia, tá? É tipo limão, sabe? Limão é bom para você botar em cima do peixinho, mas também se cair no olho vai ser horrível, sabe? Então é o mesmo bicho. E tem uma onda que veio, né, da inovação, do Vale do Silício, escalabilidade, vamos criar isso. E no fundo, a última coisa que está se olhando ali é inovação, na verdade, assim, né? Os VCs, né, os venture capitalists, eles identificaram uma fórmula, né, que é vamos ganhar mercado, vamos ficar grande antes de alguém ficar grande no mesmo mercado que eu. E aí depois eu vejo o que eu faço com isso. Então, a inovação, o uso, é a última coisa que tá sendo olhada ali na real, assim, né? A mudança que está causando não está sendo realmente olhada. É uma lógica de escala, né? Que a gente ouve muito falar. Vamos crescer muito, vamos ganhar essa fatia de mercado de qualquer jeito. Então é muito investimento. A gente vê, né, startups de anos assim que não fecham a conta até hoje e estão nessa lógica, né? Então é uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, para ganhar mercado antes de qualquer coisa, assim, né? Faz sentido, com certeza. Posso levantar a bola aí para você, ô Vação? Diga. Tá, eu tive que sair, tive uma emergência doméstica rápida, por isso que eu saí. Vou ver se eu não peguei o bonde andando. Mas o Thiago falou um negócio do modelo Vale do Silício, né? E aí tem uma pegada que eu lembrei agora da gente também aqui exercitar um pensamento descolonial, né? Descolonizar o nosso pensamento. E aí o Caio pode falar sobre isso, mas aí tem uma outra provocação que é o que eu queria que ele contasse. Tem um projeto que o Caio participa que chama Moara, que tem a ver com a região norte do Brasil. E em certa vez eu participei de uma cocriação desse projeto, ele apareceu um ponto que se há alguém que tem uma perspectiva de pensar um novo modelo de relacionamento com o planeta, tá aqui, nesse país, principalmente o Amazônida. Não é o pensamento europeu colonizado, não é o modelo do Vale do Silício. Eu tenho outros tipos de pensamento ecossistêmico aqui, e se não é daqui, é difícil sair de outro lugar. É isso aí, Caio? Você levantou e já cortou a bola, é isso aí. Mas exatamente, é uma provocação interessante, porque o que eu estou vendo, pessoal, então, eu estou vendo em vários setores de inovação diferentes, né? Tanto no setor, vários setores que eu trafego por aí, que é um pouco a tentativa de reproduzir isso que o Thiago falou agora há pouco, né? O modelo Vale do Silício. Nada contra, se você está envolvido com isso, tudo bem, está tudo certo. Mas há um limite aí, especialmente aquilo que eu falei um pouco mais cedo, né? Existe esse novo ciclo global de inovação que tem algumas características. Uma delas é a gente perceber que esse novo ciclo não vai acontecer enquanto a gente não assumir esse papel de protagonismo. A gente, eu digo, a patota da América Latina, do Brasil, da Amazônia, de São Paulo. Então, entender que não adianta ficar esperando, né? Quem sabe abolir aquela frase, né? Aquela frase que começa assim, 2 pontos, abre aspas. Isso ainda não chegou no Brasil, fecha aspas. Eu tenho urticária quando escuto essa frase, pessoal. Eu gostaria de escutar o contrário. Isso ainda não saiu do Brasil. Seria bem mais interessante, né? O mundo ainda não reconheceu a importância disso. Acho que seria tão interessante escutar essa frase. Mas, ou então o contrário, né? O mundo está percebendo a contribuição que estamos fazendo. Seria muito mais legal. E aí tem a ver com esse pensamento pós-colonial, né? E aí são outras categorias de pensamento, né? E aí é interessante, né? Um pouco a última coisa a falar sobre metadesign. Metadesign ajuda a gente a desmontar categorias vigentes e construir novas categorias. Esse espaço, ele ajuda a gente a habitar esse espaço de trânsito entre realidades diferentes. Ajuda bastante a fazer isso, né? Não sei se eu respondi, Davi, mas não sei se será essa cortada que você esperava da bola. Mas... Era isso mesmo. Bom, só para a gente não tomar muito mais tempo da turma, quase 1h30 aqui de webinar. Ficamos aí à disposição, todo mundo que quiser entrar em contato com a gente, obviamente, LinkedIn, estamos aí, Davi Moreno, Caio Vação, Thiago Padovan. Quer falar alguma coisa, Fernando? Eu estava dando tchau, assim. Boa. É isso aí, pessoal. Bom, então os links estão aí, estamos à disposição. Qualquer coisa, falem com a gente. A gente se vê na próxima. Valeu, Boa noite aí para todos. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.